Ricardo, sou vocalista, Terra Limpar. Gonçalo, bateria. Sou Rui, guitarra. Nuno, na outra guitarra. Pulga, baixo. Como foi o vosso processo de gravação do primeiro álbum? Nós estamos a gravar nos GMP Recording Studios em Arganil. Temos o estúdio do baterista de Fingertips, Marito Marques, e o nosso engenheiro de som é o Miguel Seco, da Lausanne. Então ele trabalha metade de cada mês em Portugal, metade em Inglaterra, e temos gravado literalmente às mijinhas, mas é o que pode ser. Começámos em dezembro de 2011 e acabámos já há cerca de 15 dias, no início de abril ou no fim de março, e estamos à espera da mistura, do mix e do master. Se calhar quando esta entrevista for para o ar já está o álbum masterizado, deve sair no fim de maio ou início de junho. Por isso, esta entrevista chegar em julho é porque algo correu mal. A culpa é da Riff. E o vosso álbum tem um conceito muito marcado. O que é que me podem adiantar acerca deste tema? Porno. Alguém quer dar uma resposta mais construtiva? Não, estou a brincar. O nosso álbum lida acerca de... A maior parte do álbum lida acerca de questões que toda a gente parece ignorar, de tão naturais serem. Tipo a nova ordem mundial, que toda a gente parece ignorar, inclusive a nós próprios, que é toda esta submissão pelo medo. Até é um tópico de uma das nossas músicas, que é, não sei se vocês já viram o filme The Network, que é dos anos 70, que é mais velho que toda a gente, e fala acerca do medo que toda a gente, aquele medo que é incutido a toda a gente, não saiam de casa, não façam nada, deixem-me apenas sozinho, não quero saber de terrorismo, não quero saber de nada, quero estar no meu canto. E é isso que é incutido a toda a gente hoje em dia. E nós falamos um bocado sobre isso, falamos acerca da forma como todos os países de repente se vão unificando cada vez mais. De repente temos Portugal, de repente temos a União Europeia, de repente temos o escudo, de repente temos o euro, de repente temos o México, de repente temos a América, de repente temos o Amero, em vez de termos o dólar e a moeda do México, eu não me lembro agora. É o peso, pois exatamente, ainda por cima é a moeda do terror. E aos poucos estamos a caminhar para um único governo e a perder todas as liberdades à custa de uma falsa crise. O nosso álbum é fantástico e a nossa mensagem é excelente, só que lá está, têm de comprar o álbum para se aperceberem das letras todas. De resto, nós damos o álbum, todos os MP3 vão ser gratuitos, mas as letras, ou vão ao nosso site ou esqueçam. Então, e quais são os vossos planos para depois do álbum? Podes perguntar, Ricardo? Nós não temos... É tocar, exatamente. É espalharmos a nossa música o máximo que pudermos pelos sítios todos. Espalharem o terror. Sim, basicamente. Gostamos muito de tocar. Dá um certo gosto. Sim, nos momentos de solidão com a esquerda. E quais são as vossas bandas preferidas? Tenho muitas, mas posso falar de Pantera, Gojira, neste momento, e Sepultura. Black Dahlia Murder, Between the Buried and Me e Mastodon, assim para falar de umas mais recentes. Eu só quero assinalar o facto deste top 3 do meu baterista ter sido completamente pré-programado. Pareceu que... e tal, já que perguntas e tal, dois desses, não. Mas não foi. Para mim será sempre Pantera, Sepultura e Megadeth. Vou outra vez repetir mais uma vez Megadeth, Metallica também, assim os álbuns mais antigos, e Machine Head. São as bandas mais... Machine Head é grande. Machine. Para mim é Machine Head,
Pantera, sempre Pantera. Marante. Uma grande influência. Tony Carreira, não. Mais, o Lamb of God é uma influência recente também. E pronto, Machine Head e Megadeth, acima de tudo. Agora que vocês são fãs de Megadeth e que estão preocupados com a nova ordem mundial e tal, o que é que acham das ideias do Sr. Dave? Os comentários que ele tem feito? Posso ser eu a responder? Eu acho que um gajo deve ter respeito em relação ao Dave Mustaine, porque sinceramente uma pessoa que cura o cancro de um fã deve ser tomada em consideração, porque não é tipo, quem és tu, Jesus, népia? Não. Um gajo que cura o cancro de um fã e Deus disse: ok, curaste o cancro de um fã, então podes voltar a tocar com os Metallica. E voltou a tocar. Quem é o maior, hein? É o Ricardo. É o Ricardo. E vocês são uma banda do it yourself, de certa forma. Eram capazes de assinar uma editora? Vão trabalhar sozinhos? Neste momento trabalhamos sozinhos e não temos grande preocupação em assinar por alguma editora. Gostamos de ter o controle de todo o processo e podermos controlar tudo, mas não temos nada contra isso. Isto são tudo oportunidades, não é? Se as coisas forem boas, claro que podemos assinar. Nada contra. E onde é que se vem daqui a 5 anos? Eu sei esta resposta. Como é óbvio, no espelho. Não é. Vamos tentar gravar um álbum completo. Apesar de às vezes há álbuns de 10 músicas que mais valia terem 5, nós preferimos lançar álbuns de 6 músicas que mais valia serem 10 e vamos deixar o gostinho na boca às pessoas para quererem mais. Nota gostinho na boca às pessoas. A porno do nosso álbum. Sublinks. Nota-se mais. E o que é que vocês acham das quebras de vendas de discos verdadeiros? É culpa da pirataria, das editoras? Espera, não deixes passar. Discos verdadeiros, desculpa lá. O nosso disco vai ser verdadeiro. É verdade. E quem é que vai responder à pergunta? Eu. Posso responder. Acho que se as editoras não passassem tanto tempo a selar artistas de cartão, tipo, completamente unidimensionais, se calhar tinham dinheiro para suportar artistas a sério, pessoal que soa as suas estepinhas e tinha tempo e dinheiro para se adaptar às novas tecnologias, porque basicamente o modelo deles está completamente ultrapassado. Toda a gente quer ter um CD, algumas pessoas querem ter em digital e não querem pagar, ok? Não vamos fazer de conta que as pessoas não querem ter um CD de graça, mas algumas pessoas querem ter o CD físico e a verdade é que já não dá para andar para trás. Tipo, quem quiser ter o CD vai ter o CD de forma digital, quem quiser ter o CD físico vai pagar. E puxando um bocado a braça à nossa sardinha, quem quiser ter o nosso CD em versão digital pode descarregar, que nós vamos dar o CD. Não vamos fazer de conta que ele não é completamente gamável, porque ele é tão fixe que toda a gente vai querer gamar o CD. Estou a brincar. Não estou nada. E vamos ter uma versão para as pessoas que querem realmente ter o CD. Ajudar a banda. Assim, Porque as clínicas de desintoxicação custam dinheiro. E por falar em clínicas de desintoxicação, 3 bebidas. Jack Daniels, cerveja e Coca-Cola. Tinto, cerveja e ice tea. Superboc, Sagres, Arcos. Tinto, também, vou ali para o lado do Gonçalo, tinto. Cerveja, também. E água. Assim. whisky, cerveja e vinho. Vinho tinto. Já não perguntei. 3 álbuns.
Gojira, The Way of All Flesh, Pantera, Vulgar Display of Power, Roubaste nisso. pois foi. E Sepultura, KZD. Sim, nada preparado, nada em que tenha pensado antes. Remission, Mastodon. Nocturnal, Black Dahlia Murder. E o que é a ZD de Sepultura? Mudaste. KZD, Rust in Peace e... KZD, Rust in Peace e pode ser aquele álbum desmarante, não consigo lembrar muito. Neb. Vulgar, Display of Cowboys from Hell. Rust in Peace, claro, Megadeth. Ride the Lightning dos Metallica. E o The Blackening, claro, Machine Head. Portanto, Burn My Eyes dos Machine Head, Vulgar Display of Power dos Pantera e Raining Blood dos Slayer. Slayer. E qual é o vosso tipo de pornografia preferido? Cavalos, anões, mais kinky? Mas é Houve nice. um que foi-me nice. introduzido literalmente por uma certa pessoa desta banda que era o Uncle Max, que nós tratávamos com carinho, Max Hardcore. Cavalos não me atrai muito, sinceramente, gosto mais de éguas e gosto também de ser bizarra. Forte. Coisas muito vanilla sex. Sou muito normalzinho. Nada de zoofilias, éguas, cavalos. Ainda sou novo, ele estou é a novo, tempo, estou a ele é tempo. novo. Mas até ver, não. Tudo coisas muito normaisinhas. Eu não vejo porno, óbvio. LOL. Hardcore. Que é para ser diferente de vocês todos. Eu, quando a minha namorada fazemos o amor, não filmamos, portanto. Uma resposta muito bonita. Elemento com classe. Clube de futebol. Espera, só queria acrescentar uma coisa. Eu até agora fui o único que foi sincero na questão do porno, não é? Obrigado. Não menti. Clube, Sporting. Não é preciso perguntar se pode. Eu curto cavalos e éguas mesmo. Ai não, pronto. Benfica, caralho. Benfica. Glorioso. 30, caralho. Uma tendência. Se vocês fossem convidados para abrir um concerto da Madonna, o que é que faziam? Aceitavam? Se ela tocasse aquele medley de Pantera durante as 2 horas de concerto, nós íamos. Não, eu tenho a resposta certa. Nós abríamos a Madonna. Ao meio. Fácil. Ao meio. Eu até acho que ela é fã do Cowboys from Hell porque usa o chapéu de cowboy. Cowgirl. Bitch girl. E da filha dela? Se calhar mais. Da filha. E o que é que vocês pensam sobre o movimento underground em Portugal? Isto agora deixando a Madonna de lado um bocadinho. Mas a Madonna é underground. De certa forma. Daqui a uns anos. Em Portugal. Em Portugal? Está uma. Eu acho que a cena underground em Portugal está a crescer e acho que está sustentável. Há muitos festivais organizados por bandas, pessoas ligadas à música. Penso que está uma coisa cada vez a ficar mais sólida neste momento, na minha opinião. Há muita banda aí com muita qualidade e que tem muito a demonstrar, tem é que ter a oportunidade para tal. Que também é um pouco o que a gente vai procurar. Olha, a fala disso eu quero dizer uma merda. É muito... Uma cena. Que é, por exemplo, estamos a gravar agora esta entrevista num spot fantástico, que é o Estudantino. Quem me dera que houvesse um Estudantino em todas as capitais de distrito de Portugal. Tipo, uma sala fantástica para tocar, pessoas excelentes a receberem os músicos, nada de manias, os músicos não são meros empregados, estão aqui, é-nos dado o nosso devido valor, fantástico. Deus queira que houvesse um Estudantino em cada capital de distrito. Forte. Troco forte. Não tenho nada a acrescentar. Em relação ao underground, opá, ainda agora há pouco tempo o Fernando Ribeiro disse que as bandas do underground não gostavam de crescer e isto serviu
esta carapuça serviu a outras pessoas que já nem são sequer underground em Portugal. Quanto a nós que somos realmente underground, nós queremos sair do subsolo, é uma questão de nos darem oportunidades, nós estamos tipo fartos de bater debaixo do gelo, façam-nos o favor, comprem o nosso CD, saquem-nos a pala. Sim, nós demos agora um grande passo e esperamos nos próximos tempos que este lançamento deste álbum nos ajude a catapultar para outros palcos, coisas maiores, em que a gente não bata uns nos outros a tocar e é o que a gente gosta e espero que toda a gente nos dê a valor e que aprecie este álbum porque tem muita dedicação e muito empenho nosso, que já há muitos anos andamos aí nestes sítios no underground e queremos evoluir. Eu ia amarrar com catapultar, mas depois ele disse batam uns nos outros a tocar, não há nada para dizer. Deixando a pornografia de lado, mais uma vez. Tem algum conselho para bandas em início de carreira? Eu só queria dizer uma coisa, que ele não está aqui, o nosso outro guitarrista que não nos está a substituir, o Sérgio, queria lhe mandar um abraço agora. Faz logo. Eu tenho um conselho então. Opa, não vão de Erasmus, tipo, quando a vossa banda está... quando a vossa banda está tipo a explodir, não vão de Erasmus. Mas pronto, nós vamos esperar por ele. Mas entretanto já andamos a foder com outros. Não, o Sérgio sabe que também tem muito trabalho dele neste álbum, algum trabalho dele e está sempre connosco, portanto, Sérgio, sabes bem que estás connosco sempre. E obrigado ao Nuno. Sim, Estou aqui a salvar-vos o coelho. É verdade. Estou aqui a salvar-vos o coelho. Então as bandas em início de carreira não podem ir para Erasmus, não é? Em relação às bandas de início de carreira, fácil. Ensaiem, criem um estilo mais ou menos homogéneo, gravem uma porcaria de uma demo, nem que seja uma porcaria de uma demo, se não tiver uma porcaria de uma demo, nem isso tem. Andem à procura de concertos, façam amigos de outras bandas, sejam amigos das outras bandas, vão a bares, pá, toda a gente tem façam o seu tudo, espaço, toda a ensaiem gente bué. tem o seu espaço, não é preciso andarem todos às porradas uns Isto é aos como o outros. dinheiro, há dinheiro para todos. Para todos. Não fiquei não, sou pobre. Bem, agora vou-vos fazer um top, de 1 a 10. Vão ter que classificar uma lista de muitas senhoras. Britney Spears, 1998. Em 98. 98. Em 98. Eu acho que sim. Em 98 eu deveria ter qualquer coisa como perto de. Ok? Não, nessa altura ela deveria ter um 7 ou um 8. Um 8. 12. Eu devia ter uns 7 anos, por amor de Deus. Oops, I did it. Não, 7 para aí. Há uma versão do High standards aqui. E a Britney Spears em 2012. Menos 12. Completamente inverso. Menos 7, 8, 9, 10. Vá. Tem a resposta oficial. Se calhar não é verdadeira, mas é oficial. Menos 12. Agora já podes responder. Eu posso responder. Opa, não sei. Tiffany. Já respeitinho. Nunca gostei muito da Britney Spears, eu também. E a Cristina Aguilera, sem datas temporais. Cristina Aguilera. Como um todo, sem Como- isso, não, isso é sim. muito difícil. Cristina Aguilera é aquela que canta. Espera, eu sei. Estou confundido. Isso já, Isso é uma pá, fase dou-lhe badalhoquice dou-lhe um definida. 7 ou um 8 também. Gosto de latinas. 8,5. 8,4 talvez. Vou aproveitar que a minha namorada não está aqui. Pá, 69. 8,1. Sei ali como eu. E como gosto de latinos também. Como e gosto de latinas. Como e gosto. Érica Fontes. Não sei quem é. Ah, já sei, ela fez. Eu sei, ela fez um. Ela fez um filme bastante Ela é a minha interessante, amiga no que Facebook. é, minha não é, não me aceitou. Disse que eu gostava de filmes bizarros e ela. Não. Não, mas Érica Fontes é do
daquele filme É da Maia. Diário Sexual de Maria, não é? Se não me engano. Dou-lhe E é do 5, Sócio também. não gosto muito. Porque não me aceitou no A tua Facebook. amiga no Facebook. 6, então 6. Eu dou-lhe 0 porque ela tem tipo 2 olhos tatuados nas nádegas e eu detesto ver 3 olhos olhar para mim. Ora bem, é assim, eu como não sou desse pessoal do Facebook, eu tentei adicionar no Wi-Fi, mas já não tinha i5. Por isso dou-lhe 0 porque não tinha i5, pronto. Fail. Eu nem sequer conheço a Erika, lá na Yeah, lousa. Lá na lousa, não conheço nenhuma Erika. Não posso avaliar essas raparigas. E a Liliana Aguiar? Liliana Aguiar. Aquela do. Aquela do Quem Quer Ganha. Não, essa eu sei. Essa. 8. 8,5, 9. Vão subindo. Com todo o respeito ao Lourenço do Big Brother. Epá. 10. 10 porque eu sempre curti eu adorei aquele filme o Predador. E adorei vê-lo nesse filme. Estava muito bem. 4. Seguidas? Eu, Liliana Aguiar, também não gosto. 4. Judite de Souza? 10. Em que aspecto? B4 sabe. B4 sabe. 37. Vês? B4 sabe. Josito de Souza se atura o gajo que ela atura e B4 sabe 10. Eu acho que vou para o infinito. A Judita é que é da TVI, 4, então. Sabe. 4, como é da TVI, dou-lhe 4. De 4. Ok. Odete Santos? Já faleceu a senhora? Não? Já. É que ela morta era mais bonita, de certeza. Estou a brincar. Gosto muito da senhora, adoro vê-la no teatro e na revista, tem muito jeito, dou-lhe 0. Esperava não dar mais que 37, mas dou-lhe 50. Merece. Por acaso eu não sabia que ela tinha morrido, mas já que ela é do underground, 10. Um 10 também. Também, como ele disse, o underground. Até aprender. Eu gosto de pessoas comunistas do PCP. Dou-lhe menos 1. E para terminar, a Irina Shayk? Irina. Já estamos a falar Irina. sério. Por respeito ao Ronaldo, dou-lhe 10. Só pelo Não, Ronaldo. 10 é quase perfeição. Tirando Perfeição, a porque ela namora Odete, com o tirando a Ronaldo. Odete e a Namora com o Judite. Ronaldo, Não, faz um 10. 9 redondinho. Eu prefiro a namorada do Messi. 9. Um 9zinho. E o 6. Eu tenho a certeza que a Irina só está habituada ao 7 porque é o CR7, por isso eu dou-lhe 8. Assim, One upper. pode ser. Ganhaste. E pronto. Agora rápido. Último filme que viste? Ressaca 2. Ip Man. Terror Empire ao vivo no States. Eu também fui. Não, mas já foi no Massas. Estive a ver ontem. Fuzil. Eu nem sei o que eu não vejo filmes. Mas eu quero dizer uma cena, para acabar. Obrigado ao pessoal que nos tem apoiado, nomeadamente ao pessoal de Coimbra, que não é de Coimbra, está em Coimbra, o pessoal de Coimbra, o pessoal de Arganil, estão cá dentro. Nós temos tipo 3/5 da banda na Lausanne e temos bastante pessoal da Lausanne que nos curte, mas o pessoal de Arganil é o pessoal que leva esta merda para a frente. Fucking foda-se. Inside walk, the door of inquisitive negativity.